Graça e paz. No livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, lemos assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo sua grande ruína. Amados, o Senhor Jesus Cristo nos falou de muitas formas. E uma das formas que ele usou muito mesmo, foi coisas do nosso cotidiano, coisas que nós passamos durante as nossas vidas, para que nós tenhamos entendimento daquilo que ele nos está ensinando. Jesus Cristo está falando da casa edificada na rocha. Esta casa edificada na rocha somos nós. Mas ele também fala sobre a casa edificada na areia, que também somos nós. Em suma, nós somos a casa da qual Jesus está falando, e o solo em que ele está se referindo é justamente onde nós precisamos edificar a nossa fé, onde nós precisamos nos edificar. A rocha que representa Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é representado como alicerce, como a rocha que era o alicerce daquela época, e a palavra de Deus é o elemento deste alicerce. Nós temos conhecimento de Jesus Cristo primeiramente através da palavra de Deus, dos seus ensinamentos constantes, seus ensinamentos edificantes, ensinamentos esses que têm como finalidade nos colocar cada vez mais firmes diante de tudo que acontece à nossa volta, diante do que acontece no mundo, diante do inimigo de nossas almas. É a palavra de Deus que vai nos revelar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, apesar de estarem aprendendo a palavra de Deus, apesar de estarem até mesmo estudando, apesar de estarem vivendo experiências com Deus, experiências também com os homens, experiências dentro da igreja, no trabalho, na sua família, ainda não aplicaram aquilo que aprenderam na sua própria vida espiritual. E por conta disso, parece-nos que esta vida está edificada, esta casa está edificada na areia. Porquanto nós hoje temos visto pessoas que anteriormente pensávamos estar muito bem amparadas e edificadas na palavra, ruírem diante de Deus, ruírem diante de si próprios até, e com isso deixando a sua vida espiritual entrar num marasmo tal que ela não encontra forças para se levantar. Querem ver como é assim? Diz assim o verso 26 em diante: E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmão, eu não sei como está a sua vida, mas uma simples observação me faz pensar que ela não anda bem. Muitas coisas têm acontecido na vida de alguns irmãos, de irmãs. Quando falo irmãos, genericamente,
que nós vemos claramente que parece que tá tudo ruindo e indo de água abaixo. Quando aqui fala de chuva, de vento, de intempéries, fala sobre desastre. Sabe aquela chuva forte que quando cai numa localidade, enche aquela localidade, os rios transbordam e aquelas águas sujas, imundas, parecem grandes corredeiras que entram casa dentro e levam os móveis da casa, levam os animais da casa, levam até automóveis e muitas vezes levam as pessoas à morte. Pessoas desaparecem nesses desastres, vidas acabam nesses desastres. Assim é o cristão que ouviu a palavra de Deus e não a praticou, ouviu a palavra de Deus e de uma hora era para outra achou que ela era insuficiente como alicerce da sua vida, e deixou de edificar a sua casa, deixou de fazer a manutenção da sua casa. Nós sabemos que quando nós não fazemos a manutenção da nossa casa, quando nós não emassamos vez por outra, pelo menos uma vez por ano, quando nós não pintamos, quando nós não raspamos os pés próximos aos alicerces e não botamos uma massa mais forte, a umidade vai tomando aquela casa, a umidade vai tomando aqueles alicerces, e tomando aqueles alicerces, se nós não tivermos cuidado, numa chuva, numa enchente, essa casa pode ruir. Assim também é a nossa casa espiritual. Nós sabemos como se edifica a casa, nós até a edificamos, mas nós, quando não cuidamos dessa casa, quando nós não temos cuidado com ela, quando nós não passamos uma tinta sequer na casa, quando nós não vemos a sua parte elétrica, quando nós não vemos a sua parte hidráulica, daqui a pouco a nossa casa está caindo aos pedaços, está em ruínas. Daqui a pouco os canos estão furando. Daqui a pouco a elétrica está pipocando em algum canto. Daqui a pouco, quando você nem sente, abriu-se um buraco na parede. Irmãos, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Eu tenho visto, tu sabe, irmãos cristãos no modo geral, que estão nesta situação, não estão cuidando da sua salvação. A salvação é individual, a salvação é responsabilidade sua, manter a sua salvação é responsabilidade sua. E quando isso não acontece, a sua casa começa a ruir, você começa a ruir, a sua vida espiritual começa a ruir, e juntamente com a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida secular, a sua vida física começa a ruir, começa a ir por água abaixo, vai ser levado pela enchente, vai ser levado pela água suja. A água suja muitas vezes representa o pecado, irmãos. Mas o pior de tudo é o nosso desleixo com o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você não pode dizer que você é templo do Espírito Santo não cuidando bem do seu templo. Sabe? Você precisa manter o seu templo bonito, adornado, preparado. E não é só no aspecto físico, não é só no frontal, mas você precisa ter um layout do seu templo físico, do seu templo espiritual também. Você precisa ter os seus rituais internos, oração, busca, fervor, jejum. E muitas vezes
Você olha para o tempo e diz: hoje não vou mexer na minha casa não, porque o sol está bonito, enquanto tem sol, enquanto tem céu azul, não vai acontecer nada na minha casa. Aí quando chove, começa a entrar água pela sua laje, começa a quebrar telha e pingar, começa a entrar água debaixo da porta e você não sabe o que está acontecendo. E lógico que você não pode saber, você não está cuidando da sua casa, sabe? E esses últimos dias são dias em que nós não podemos mais deixar passar nada. Não, eu não posso mais, eu como pastor, como bispo, eu não posso mais deixar passar absolutamente nada, porque nós estamos no tempo do fim. Tudo está se acabando, tudo está se deteriorando. Olha os sinais que estão acontecendo. Olha pandemias, olha queimadas, olha ventanias, chuvas, vulcões que antes estavam extintos. Leia a palavra de Deus, leia o livro de Marcos, capítulo 13 e outros textos sinóticos. Você vai perceber que você está negligenciando a sua casa. E negligenciando a sua casa, você está negligenciando a Deus. Você está deixando Deus de lado, permitindo que a sua casa deteriore, permitindo que o templo do Espírito Santo, tu fique com as suas janelas caindo, fique com as suas portas queimadas, igual o templo no tempo de Esdras e Neemias. O que você vai fazer quando você perceber que a sua casa está em ruínas e você buscar socorro? Talvez não haja mais tempo, talvez você tenha que demolir a sua casa, e essa demolição da sua casa, ela é feita pelo próprio Espírito Santo, porque Ele quer o melhor para você. Já que está demolindo a sua casa, Ele quer fazer uma casa nova. E demolir a casa é a mesma coisa que amassar o vaso, o barro, que amassar o barro para refazer o vaso. Você sabe como é que se faz um vaso? Se faz um vaso amassando o barro, batendo o barro, cortando o barro, amassando de novo, cortando de novo, quebrando o barro. Aí quando se faz o vaso, bota assim no forno. Quando se tira, o artífice olha para aquele vaso e ele vê, poxa, tem um arranhado. Aí ele quebra o vaso de novo. É isso que você quer para a sua vida? Passar o tempo todo na casa do olheiro só sendo quebrado? Você está sendo quebrado, sabe? Como aquele vaso arranhado, aquele vaso que não vai prestar para aquilo que o olheiro fez. Ele é o dono do vaso e o vaso é servo. Ele foi feito para servir. Você é vaso, você foi feito para servir. O vaso não deve ter vontade própria. O vaso foi feito para determinado dos trabalhos, e ele tem que cumprir esses trabalhos. O vaso é obediente. Por isso Deus o faz com tanto prazer, com tanto esmero. Por isso Deus faz e refaz o vaso. A sua casa espiritual é a mesmíssima coisa. Você não vai morar numa casa onde você, tendo recursos, faça ela de uma forma mínima possível, de qualquer jeito. Os recursos Deus te dá. A palavra de Deus é o recurso que Deus te dá. É o seu cimento, é a sua água, é a sua areia, é a sua terra de emboço.
Esse é o recurso que Deus dá para você fazer a sua casa, edificar a sua casa. E o seu alicerce é Jesus Cristo, e você está abandonando Jesus Cristo por qualquer coisa, por coisa que a sua carne está pedindo, por coisas a que os seus olhos estão vendo e cobiçando. Por que você não olha para dentro de si? Por que você não olha para o céu e cobiça ao Senhor? Buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não confia em Deus, você não tem confiado em Deus, você não tem confiado na palavra de Deus, você não tem confiado a sua vida a Deus, porque se você confiasse, você entregava. E você não tem entregue a sua vida a Deus. Você tem entregue tudo, todas as suas preocupações, as suas dívidas, a sua enfermidade, a sua família, entrega tudo para Deus, mas não entrega a sua vida. E olha, não estou falando de crente que se converteu agora, não. Estou falando de crente de 10, 15, 20, 30 anos, crente de vida inteira, que só louva a Deus, só confia em Deus com os lábios, vive uma vida cristã de aparência, sabe, de vestido fechado, terno e gravata, Bíblia nova debaixo do braço, mas não tem uma vida com Deus, não faz a manutenção da sua casa espiritual, está deixando ela cada dia mais ficar em ruínas. Aí quando você vê, você está sentado no canto da sala, olhando para o teto pingando, olhando para a porta pendurada, para a janela que não existe mais, porque a sua casa espiritual ruiu. Veio o vento e bateu nela. Irmãos, estou fazendo esse vídeo para alertar a você, para que você possa parar e refletir. Será que eu não estou fazendo a manutenção da minha casa? Olha para a sua vida em volta. Olha para a sua vida em volta. Pensa direitinho como estava a sua vida há pouco tempo atrás, quando você estava firme na casa de Deus, quando você estava firme na palavra, quando você estava fervoroso, trabalhando na casa de Deus, estudando, quando você estava jejuando, quando estava orando, quando estava junto dois irmãos falando, discutindo as coisas de Deus. Pensa como é que estava a sua vida naquele momento, e olha agora como é que você está. Nada está dando certo na sua vida, parece que tudo está desmoronando, você está morrendo de medo de vírus, de desemprego, está morrendo de medo de enfermidades. Você devia estar morrendo de medo de morrer sem Jesus, de morrer fora da casa de Deus, de morrer sem que o Senhor possa fazer nada por você, porque é você que está destruindo a sua casa, você que está destruindo a sua vida. Alicerce a sua casa na rocha, ainda há tempo. Corra, faça a manutenção. Fala, olha, os maçons dizem que Deus, ele é o arquiteto do universo, e ele não deixa de ser. Ele é o arquiteto do universo, ele é o arquiteto da sua casa, ele é o engenheiro da sua casa. Peça a esse engenheiro: Senhor, me dá um plano de reforma, e reforme a sua casa. Volte hoje para a casa de Deus, volte hoje para dentro de você. Comece a reedificar a sua casa por dentro, sabe? Pinte a sua sala, conserte a sua parte elétrica, a parte hidráulica da sua vida espiritual, para que você volte a ter com Deus uma ligação direta e elétrica.
E assim, de dentro para fora, você vai edificando a sua vida, cuidando da sua vida espiritual, e você vai ver que tudo mudará de novo na sua vida. E vou te dizer mais, o inverno está chegando. Leia Marcos capítulo 13. O inverno está chegando. E se você não tiver uma boa casa, bem edificada, e estiver neste inverno bem abrigado, não vai adiantar nem correr para os montes. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que eu possa ter conseguido, transmitir para você aquilo que Deus me determinou a te passar. Graça e paz, e Deus os abençoe.